Oi, gente, tudo bem? Então, mais um material aqui, né, dentro do nossa disciplina da pós-graduação. Então, aí eu estou na parte falando sobre a equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Mais um módulo aí. Então, assim, a gente vai dar uma recapitulada rápida na última aula, certo? A gente lembra aí, né? Estou trabalhando com problema dimensional para simplificar, certo? Mas em breve a gente vai trabalhar com problema bidimensional. Vamos trabalhar primeiro com problema unidimensional, né? Com uma cadeia, né? E aí o hamiltoniano que eu estou trabalhando é o hamiltoniano de um elétron, que foi o hamiltoniano originalmente usado por Anderson, né, em seus estudos, tá bom? Então basicamente o elétron, ele tem um termo diagonal, tá lá a equação 1, que é o hamiltoniano. Então ele tem um termo diagonal, que é o termo diagonal, é esse termo do epsilon n aí, que está aí no operador de projeção no orbital aí, é a energia potencial. Esse epsilon n é a desordem, né? É o termo de desordem lá, quando o elétron se conecta nos átomos, tá bom? E a gente tem o outro termo que é o termo de energia cinética, que é um termo de Hopin, tá? Que é você tem ali o operador no último termo da equação 1, você tem um operador de salto, né? Ou de Hopin do sítio n para o n mais 1, ou n para n menos 1, tá? E a gente está considerando nessa abordagem aqui que essa energia cinética entre dele saltar de um sítio para os seus vizinhos seja constante, igual a J, tá bom? Pronto, beleza. Então a gente tem isso aí. Esse é mais ou menos o nosso modelo básico que a gente está trabalhando aí para poder entender essa questão aí da metodologia de como estudar, né, aspectos de localização usando a equação de Schrödinger dependente do tempo. Então a equação de Schrödinger é a equação 2, formalmente escrita dessa forma, né? E aí a gente assume, né, que o estado φ pode ser expandido na base dos orbitais, são os ket n, tá? Onde, recapitulando, o f índice nzinho t que aparece aí dentro do texto é a amplitude da função de onda no sítio n, tá bom? Lá no orbital n. Você tem a projeção do estado φ lá no sítio n, tá bom? Beleza, então a gente agora viu lá na outra aula como a gente deduziu uma fórmula fechada para encontrar quem são esses Fn, é a equação 3. A gente já deduziu isso aí na última aula, aí, tá bom? Então a gente tem aí uma expressão fechada para o Fn, a equação 3. Então a solução numérica, né, da equação 2, que é a equação de Schrödinger dependendo do tempo, é feita através da equação 3, que consiste basicamente de uma somatória de várias componentes das autofunções e do estado inicial. E aí tem um termo de fase que depende dos autovalores, né? Então esse Azão Nzinho EA, né, com EA em cima, ele é a componente N do autovetor do hamiltoniano cuja energia é A, tá bom? Esse Czão EA é um produto interno entre o estado inicial do problema e os autoestados, tá certo? Né, e os autovetores, tá bom? Então a gente fez isso na equação na aula passada. Então, basicamente, diagonalizar o hamiltoniano, pegar os autoestados e fazer a evolução temporal, como a gente faz na mecânica quântica padrão. Expande o estado inicial nos autovetores e põe o fator de fase lá, respectivo, né, em cada autovetor, tá bom? Isso é feito na equação 3, tá bom, gente? Agora vamos trabalhar um pouquinho isso aí para a gente entender. Uma vez que eu resolvi a equação de Schrödinger, qual é a maneira de você, qual uma das formas de você analisar essa dinâmica para entender aspectos de localização. Então vamos agora passar aqui para a próxima figurinha, onde a gente vai calcular uma função que a gente já definiu ela em outros vídeos, mas a gente agora vai trabalhar ela dependente do tempo. É a função de participação dependente do tempo, tá bom? A expressão dela é a mesma expressão que a gente usava quando você não tinha a equação de Schrödinger dependente do tempo, né? A equação 5 aí. Basicamente é o somatório das componentes da função de onda da quarta, o inverso disso. Beleza? Então vamos fazer uma análisezinha rápida aí, né, dessa coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos assumir que para tempo longo o meu estado é um estado uniforme, tá? Ou seja, todos os Fn são iguais. Então bota aí, né? Tá aí no texto aí. Fn de t indo para o infinito é igual a f. Ou seja, a amplitude da função de onda em todos os orbitais é a mesma. Então vamos pegar agora, vamos lembrar que esse estado ele é normalizado na função de onda. Então o somatório da função de onda ao quadrado tem que ser 1, tá bom? É o começo aí da equação 6. Aí agora eu vou trocar módulo ao quadrado de f nzinho para t infinito, eu vou trocar pelo f, né, que a gente disse que era igual a f, bota o f aí. F é uma constante, não depende do somatório, tiro ele do somatório, é o terceiro estágio aí da equação 6. E agora é só resolver isso aí que é simples, você encontra que esse fzinho é o inverso da raiz quadrada de n. Lembrando que n é o tamanho do sistema, estou trabalhando com o sistema unidimensional, né?
Pronto, vou pegar agora esse Fzinho, vou introduzir ele lá na equação da participação, a equação 5. Aí faço isso aí na equação 7, tá bom? E calculo qual é o comportamento da participação para tempo longo. Então a participação para tempo longo deu igual a N. Entendeu? Né? Então qual é a interpretação física aí da equação 7? É que a participação ele é o número de átomos nos quais a função de onda está presente, está participando. Como eu estou trabalhando com um estado uniforme, um modo uniforme, todos os átomos têm igual função de onda. A função de onda é a mesma em todos os átomos. Aí, ou seja, todos os átomos estão participando da função de onda. Logo, a participação deu N. Então, essa participação, ela é, como a gente já discutiu aí no passado, ela é uma medida de quão localizado ou estendido está o seu estado, né? A análise um pouquinho mais compreensível, assim, mais quantitativa e também assim, mais simples você entender a participação e as conclusões acerca da natureza localizada ou estendida de um dado estado, é mais fácil você acompanhar a evolução temporal. Se você fizer um plot da participação em função do tempo. Aí você, em geral, vai encontrar um comportamento tipo lei de potência, tipo equação 8 aí, tá? Em geral, a participação é proporcional ao tempo elevado a um expoentezinho, certo? Esse expoente ele tem vários indicadores aí, certo? Que às vezes a gente pode aí ter tem pequenas nuances aí escondidas, mas grosso modo, a frase final aí é, em boa parte dos casos, verdade. Se você tem A igual a zero, quer dizer o seguinte, que para qualquer tempo no sistema, a participação é uma constante. Se ela não evolui com o tempo, então ela vai ter lá um número fixo de estados que participam de orbitais que participam do estado. Então a função de onda ela está localizada em cima de uma fração finita da parte do material, entendeu? Então é um estado localizado, não tem condutividade elétrica. Se você tem aí um regime onde esse expoente A ele é maior que zero, mas ele é menor que 1, você começa a encontrar um comportamento difusivo dentro do material. Aí tem várias análises, tem vários aspectos aí que tem a ver com a forma do pacote de onda, tem a ver com a existência ou não de algumas ressonâncias, aí tem alguns aspectos que a gente vai ter que discutir depois. Mas, em geral, quando você tem que a participação apresenta algum crescimento com o tempo, mesmo que seja um crescimento pequeno, é indício que esse sistema ele tem algum regime difusivo aí, ou superdifusivo, tá bom, gente? É indício, né? E o A igual a 1 é o que tradicionalmente a gente chama de estado metálico. A participação ela cresce linear com o tempo, entendeu? Então esse é mais ou menos o regime onde você tem um comportamento metálico, tá bom, gente? Então essa é mais ou menos a definição da participação aí, dependendo do tempo, e a maneira de você analisar, né, um dado sistema usando a participação dependendo do tempo como sendo a sua ferramenta de análise. Tá bom, gente? Valeu, um abraço, muito obrigado.